Ele abandonou os pais idosos e viajou para outro país, mas não esperava o que tinha acontecido. A mala estava pronta há 3 dias. Rafael olhava para ela encostada na parede do quarto, enquanto ouvia os passos lentos do pai no corredor. Seu celular vibrou novamente. Era a confirmação do voo para Lisboa. Amanhã, às 6 da manhã, ele estaria no Aeroporto Internacional de São Paulo, longe daquela casa em Campinas, longe das responsabilidades que sufocavam seus 32 anos. Do lado de fora, o calor de janeiro tornava o ar pesado. As cigarras cantavam sem parar, e o ventilador do teto girava, produzindo mais barulho do que brisa. Rafael enxugou o suor da testa e voltou a olhar para a mala. Dentro dela estava tudo o que ele julgava importante. Roupas, documentos, o laptop e nenhuma foto da família. A voz da mãe chegou da cozinha, fraca e trêmula. Dona Aparecida chamava por ele, provavelmente precisando de ajuda para alcançar algo no armário alto. Rafael fechou os olhos e respirou fundo. Fingiu não ouvir. Colocou os fones de ouvido e aumentou o volume da música. Qualquer coisa para não ter que encarar aquele olhar cansado, aquelas mãos trêmulas que já não conseguiam segurar uma xícara sem derramar. Seu Antônio apareceu na porta do quarto. 76 anos, cabelos completamente brancos, a postura curvada pelos anos de trabalho como mecânico. Ele apoiava-se na bengala, o resultado de um AVC que o deixara com a perna esquerda comprometida há 2 anos. Rafa, sua mãe está te chamando. Rafael tirou apenas um fone do ouvido. Estou ocupado, pai. Deixa que depois eu vejo. Ocupado com o quê? Olhando para o teto? A tensão entre eles era palpável. Rafael levantou-se da cama, mas não foi até a cozinha. Foi até a janela, dando as costas para o pai. Preciso terminar umas coisas do trabalho. Que trabalho, Rafael? Você pediu demissão faz 2 semanas. O silêncio que se instalou foi cortante. Seu Antônio deu um passo para dentro do quarto, a bengala batendo no chão de madeira. Nós sabemos, filho. A Conceição me ligou. Ela está preocupada com você. Conceição era a irmã de Rafael, 5 anos mais velha. Morava em Ribeirão Preto com o marido e 2 filhos. Visitava os pais uma vez por mês, sempre no primeiro domingo. Trazia compras, pagava algumas contas e voltava para sua vida. Rafael era quem estava ali todos os dias, ou pelo menos era até agora. A Conceição não tem nada a ver com as minhas decisões. Ela me contou da proposta em Portugal. Disse que você vai embora. Rafael se virou, o rosto vermelho. E daí? Eu não tenho o direito de viver minha vida. Tenho 32 anos, pai. 32. E o que eu fiz até hoje? Cuidei desta casa, cuidei de vocês, enquanto a Conceição construiu a vida dela. Enquanto todo mundo que eu conheço viajou, cresceu, conseguiu algo. Seu Antônio apertou o cabo da bengala. Seus olhos ficaram marejados, mas a voz saiu firme. Ninguém te pediu para desistir de nada, Rafael, mas também não para nos abandonar assim, sem conversa, sem plano. Sua mãe mal consegue andar sozinha. Como é que vamos fazer? Contratem alguém. A Conceição pode ajudar com isso. Ela ganha bem. Você sabe que o dinheiro da aposentadoria mal cobre os remédios. Então ela que ajude. Ela é filha também. Rafael não queria gritar, mas gritou. As palavras saíram carregadas de uma raiva acumulada durante anos. Seu Antônio deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Apenas virou as costas e saiu, a bengala marcando cada passo lento até seu quarto. Rafael socou a parede. A dor na mão foi imediata, mas ele nem ligou. Sentou-se na cama e enterrou o rosto nas mãos. No fundo, sabia que estava sendo egoísta, mas a oferta era boa demais. Uma empresa de tecnologia em Lisboa precisava de desenvolvedores. O salário era 3 vezes o que ele ganhava aqui. A possibilidade de recomeçar, de ser alguém, de finalmente ter uma vida que fosse sua. Ele pegou o celular e abriu o WhatsApp. Dezenas de mensagens não lidas, a maioria de Conceição. Rafa, a gente precisa conversar. Não faz isso com eles. Pelo menos espera a gente achar alguém para ajudar.
Você é muito egoísta. Rafael bloqueou a irmã. Não queria ouvir sermão de ninguém. Não agora, quando finalmente tinha coragem de fazer o que queria. A noite caiu devagar. Rafael jantou sozinho no quarto. Macarrão instantâneo que preparou no micro-ondas. Ouvia a televisão ligada na sala. O volume alto porque seu Antônio não ouvia bem. Um programa de auditório qualquer, com risadas enlatadas e música animada que contrastava com o clima pesado da casa. Às 10 da noite, tudo ficou em silêncio. Rafael saiu do quarto para ir ao banheiro e viu a porta do quarto dos pais entreaberta. Dona Aparecida estava deitada e seu Antônio sentado na beira da cama, segurando a mão dela. Ele falava baixo, mas Rafael conseguiu ouvir. Ele vai ficar bem, Cida. O menino é esperto, vai conseguir se virar lá. E a gente, Antônio, como a gente vai ficar? A gente sempre dá um jeito, sempre deu. A voz dela falhou. Ela estava chorando. Seu Antônio acariciou o cabelo ralo da esposa, tentando acalmá-la. Rafael voltou para o quarto sem fazer barulho. Deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. O ventilador continuava girando. As cigarras lá fora continuavam cantando. E ele, pela primeira vez em semanas, sentiu um aperto no peito que não era só ansiedade. Era culpa, mas ele ignorou. Tinha que ignorar. Amanhã ele estaria no avião. E tudo isso ficaria para trás. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Comenta aí de qual cidade você está assistindo. O despertador tocou às 4 da manhã. Rafael já estava acordado. Não conseguira dormir direito. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto do pai. Ouvia a voz chorosa da mãe. Mas quando abria os olhos e via a mala, lembrava do motivo de estar fazendo aquilo. Liberdade, futuro, vida própria. Levantou-se em silêncio. A casa estava mergulhada na escuridão e no silêncio. Apenas o relógio da sala fazia seu tic-tac constante. Rafael vestiu-se rapidamente, pegou a mala e a mochila. Deixou um envelope em cima da mesa da cozinha. Dentro, R$ 2.000. Era tudo o que tinha sobrado depois de comprar a passagem e guardar dinheiro para os primeiros meses em Lisboa. Também deixou um bilhete. Curto, seco. Vou ficar bem. Não se preocupem. Mando notícias em breve. Nada de obrigado. Nada de vou sentir saudades. Nada de desculpa. Apenas aquelas palavras frias escritas às pressas. Ele chamou o Uber pelo aplicativo. O carro chegaria em 5 minutos. Rafael deu uma última olhada na casa. A sala com os móveis velhos, o sofá afundado onde o pai passava as tardes assistindo televisão, a estante com porta-retratos empoeirados. Fotos antigas. Ele criança, no colo da mãe. A formatura do ensino médio. O aniversário de 15 anos da Conceição. Uma família que um dia foi feliz. O celular vibrou. O motorista estava na porta. Rafael saiu sem olhar para trás. Fechou a porta devagar para não fazer barulho. O ar da madrugada estava fresco. Uma pausa no calor sufocante de janeiro. O céu começava a clarear no horizonte. Um azul escuro mesclado com tons alaranjados. O motorista, um senhor de uns 50 anos, ajudou com a mala. Aeroporto, né? Isso. Viagem a trabalho? É, mais ou menos. Rafael não estava com vontade de conversar. Colocou os fones de ouvido e olhou pela janela. Campinas ainda dormia. As ruas estavam vazias. Apenas alguns trabalhadores esperando o ônibus nos pontos. Padarias começando a acender as luzes. A cidade que ele conhecia desde criança agora parecia estranha, distante. Eles pegaram a rodovia. A viagem até Guarulhos levaria cerca de 1h30. Rafael aproveitou para conferir os documentos pela 5ª vez. Passaporte, passagem, comprovante de hospedagem para os primeiros dias, contrato de trabalho. Tudo certo, tudo planejado. O motorista tentou puxar conversa de novo. Vai para fora? Vou. Portugal? Rafael apenas acenou com a cabeça. Meu cunhado mora lá faz 10 anos, diz que é bom, mas que bate uma saudade danada da família. Rafael não respondeu.
Aumentou o volume da música e fingiu dormir. Mas por baixo das pálpebras fechadas, sua mente não parava. Pensava na mãe acordando, procurando por ele. Pensava no pai lendo o bilhete, amassando o papel com raiva. Ou pior, com resignação. Pensava na Conceição recebendo a ligação desesperada, xingando ele por telefone. Mas também pensava na nova vida, o apartamento que alugaria, os colegas de trabalho, as ruas de Lisboa que vira em fotos, a possibilidade de ser alguém além do filho que cuida dos pais velhos. Chegaram ao aeroporto às 6h15. O movimento já era intenso. Famílias com malas enormes, executivos apressados, casais de turistas animados. Rafael pagou a corrida, agradeceu rapidamente e entrou no terminal. O processo de check-in foi rápido. Ele despachou a mala e seguiu para a área de embarque. Ainda tinha quase 2 horas até o voo. Comprou um café e um pão de queijo em uma lanchonete e sentou-se perto do portão. Pegou o celular. 17 mensagens da Conceição. Ela devia ter acordado cedo e ido até a casa dos pais. Ele não abriu nenhuma. Apenas olhou as notificações na tela bloqueada. Seu desgraçado, você não tem coração. Mamãe tá passando mal. Pelo menos responde. Rafael desligou o celular. Colocou no modo avião. Não queria ser perturbado. Não agora. O tempo passou devagar. Ele observava as pessoas ao redor. Um casal de idosos, parecido com seus pais, viajando de mãos dadas. Uma mãe jovem, tentando acalmar um bebê que chorava. Um grupo de adolescentes tirando selfies, animados com a viagem. Todos tinham alguém. Todos pertenciam a algum lugar. E ele? Para onde realmente estava indo? A chamada para o embarque soou nos alto-falantes. Rafael levantou-se, pegou a mochila e seguiu para a fila. Mostrou o passaporte e a passagem para a atendente, que sorriu e desejou boa viagem. Ele entrou no túnel de embarque. A cada passo, sentia o peso no peito aumentar, mas continuou andando. Entrou no avião, localizou sua poltrona na fileira 23, janela. Guardou a mochila no compartimento superior e sentou-se. A decolagem foi tranquila. São Paulo foi ficando pequena lá embaixo. As nuvens engoliram a paisagem e Rafael estava indo, realmente indo. Durante o voo, ele tentou dormir, mas não conseguiu. Assistiu a 2 filmes sem prestar atenção. Comeu a refeição que serviram sem sentir o gosto. E durante todo o tempo, a imagem dos pais não saía de sua cabeça. Será que tinham acordado? Será que já sabiam? O que estavam sentindo? Ele balançou a cabeça tentando espantar os pensamentos. Pegou o caderno que trouxera na mochila e começou a escrever. Anotações sobre a nova vida, planos, metas, coisas que faria em Lisboa, lugares que visitaria. Mas no meio da página, sem perceber, escreveu: será que vão ficar bem? Ele riscou a frase com força, rasgando o papel. Tinha que ficar bem. Não havia outra opção. O avião começou a preparação para a aterrissagem. Lisboa estava lá embaixo, banhada pela luz dourada da manhã europeia. Rafael olhou pela janela e, pela primeira vez em horas, esboçou um sorriso. Um novo começo. Era isso que importava. Ou pelo menos era nisso que ele estava tentando acreditar. Lisboa o recebeu com um sol tímido e um vento frio que cortava o rosto. Rafael não estava preparado para o inverno europeu, mesmo sendo considerado ameno para os padrões locais. Saiu do aeroporto usando apenas uma jaqueta leve, tremendo enquanto chamava um táxi. O motorista era um português na casa dos 60, simpático, que tentou puxar conversa em um sotaque carregado. Brasileiro, né? Bem-vindo a Lisboa, rapaz. Obrigado. Primeira vez por aqui? É. Vai ver que é uma beleza. Cidade linda, comida boa, gente acolhedora. Tu vem a trabalho ou turismo? Trabalho. Vou ficar. Ah, é imigrante então. Bem-vindo, bem-vindo. Aqui tem muito brasileiro. Vais te sentir em casa. Rafael deu um sorriso fraco.
Em casa, era exatamente o que ele não queria se sentir. O apartamento que alugara ficava no bairro de Alvalade, uma região tranquila, com prédios antigos e ruas arborizadas. Era um estúdio pequeno, mobiliado de forma simples, mas suficiente para ele. O senhorio, um senhor chamado Joaquim, o esperava na porta. "Ah, você deve ser o Rafael. Cheguei há pouco. Vamos lá ver o apartamento." Joaquim era falante. Explicou sobre o bairro, sobre o funcionamento do aquecimento, sobre onde ficava o supermercado mais próximo, sobre os dias de recolhimento do lixo. Rafael ouvia tudo meio desligado, ainda cansado das horas de voo. "Qualquer coisa, é só ligar. Eu moro aqui perto. Ah, e tem um café ali na esquina, o Zé da Graça. É ótimo para o pequeno almoço." Rafael agradeceu, pegou as chaves e finalmente ficou sozinho. O apartamento era silencioso. Nem o barulho das cigarras, nem o ventilador velho, nem a televisão alta do pai. Apenas silêncio. Ele deixou a mala no chão e sentou-se na cama. Olhou ao redor. As paredes brancas e vazias. A janela pequena que dava para um pátio interno. A cozinha minúscula com fogão de 2 bocas. Pegou o celular. Ainda estava no modo avião. Hesitou, mas ligou a internet. As mensagens começaram a chegar aos montes. Conceição, alguns amigos, até números desconhecidos. E uma mensagem do pai. "Filho, se está lendo isso, é porque chegou bem. Sua mãe está preocupada. Manda uma mensagem avisando que está tudo bem. A gente te ama." Rafael sentiu o peito apertar. Não esperava uma mensagem assim. Esperava raiva, decepção, talvez até xingamentos. Mas não aquilo. Não aquela gentileza, aquela preocupação simples e genuína. Ele digitou uma resposta curta. "Cheguei bem. Vou me organizar aqui. Depois a gente conversa." Enviou e bloqueou o celular rapidamente. Não queria continuar lendo. Não agora. Os primeiros dias em Lisboa foram de adaptação. Rafael começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. A empresa ficava no Parque das Nações, uma região moderna e movimentada. Seus colegas eram simpáticos, a maioria jovens de várias nacionalidades. Havia brasileiros, portugueses, indianos, ucranianos. Um ambiente multicultural, que, em teoria, deveria ser estimulante. Mas Rafael se sentia deslocado. Durante os almoços, todos conversavam animados sobre os planos para o fim de semana, sobre bares que tinham visitado, sobre viagens que fariam. Ele ouvia em silêncio, comendo sua refeição sozinho no canto da mesa. Um colega, um brasileiro de Belo Horizonte chamado Tiago, tentou se aproximar. "E aí, Rafael, se adaptando bem?" "Sim, sim, está tudo certo. Tem um pessoal que vai num bar hoje à noite, ali no bairro Alto. Tu quer ir com a gente?" "Obrigado, mas estou cansado. Outra hora." Tiago deu de ombros e foi embora. Rafael sabia que estava sendo antipático, mas não tinha energia para socializar. Voltava para o apartamento todas as noites, comia algo rápido e passava horas navegando na internet sem fazer nada de produtivo. As semanas foram passando. Fevereiro chegou, depois março. Lisboa continuava bonita, mas Rafael não aproveitava. Não visitava os pontos turísticos, não fazia amigos, não explorava a cidade. Apenas trabalhava e voltava para casa. As mensagens do pai continuavam chegando, sempre breves e gentis. "Tudo bem por aí, filho? Aqui está tudo certo. Sua mãe mandou benzer você. Cuidado com o frio. Se agasalha." Rafael respondia com monossílabos. "Sim, ok, obrigado." Nunca ligava. Nunca perguntava como eles estavam. Não queria saber. Até que numa sexta-feira, no início de abril, chegou uma mensagem diferente. Era da Conceição. "Preciso falar com você. É urgente. Me liga." Rafael ignorou. Conceição mandou mais 3 mensagens, cada vez mais desesperada. "Rafael, pelo amor de Deus, me atende." "É sobre o pai. Ele passou mal." O coração de Rafael disparou. Ele olhou para o celular, as mãos tremendo. Passou mal como? O que tinha acontecido? Ele discou para a irmã. Ela atendeu no primeiro toque. "Rafael, finalmente! O que aconteceu? O pai teve outro AVC.
Mais forte dessa vez. Ele está no hospital. O mundo pareceu desabar. Rafael sentou-se no sofá, a respiração falha. Como ele está? Grave. Os médicos disseram que as próximas 48 horas são críticas. E a mãe? A mãe está em estado de choque, mal consegue falar. Rafael, você precisa voltar. Eu não posso. Eu acabei de começar aqui. Eu não posso. Você está falando sério? O pai pode morrer. Rafael fechou os olhos. As lágrimas começaram a escorrer. Conceição, eu não consigo fazer isso sozinha, Rafael. Eu tenho meus filhos, meu trabalho. Você precisa estar aqui. Você é filho dele também. Eu sei. Então volta, pelo menos até ele se recuperar, pelo menos para se despedir se for o caso. A ligação terminou. Rafael ficou ali, parado, o celular na mão. Lisboa lá fora continuava linda, iluminada pelas luzes da noite, mas ele não via nada. Só conseguia pensar no pai, naquela bengala batendo no chão, naqueles olhos marejados na última vez que conversaram. Ele havia abandonado os pais. E agora, talvez, fosse tarde demais. Rafael não dormiu naquela noite. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, o celular na mão. A cada meia hora, checava se havia novas mensagens. Conceição não mandou mais nada. Isso o deixava ainda mais ansioso. Será que o pai tinha piorado? Será que já tinha? Ele não conseguia completar o pensamento. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir. Levantou-se, preparou um café forte e sentou-se à mesa do pequeno apartamento. A luz fria da manhã entrava pela janela. Lisboa acordava do lado de fora, mas Rafael estava a milhares de quilômetros de distância, pelo menos mentalmente. Pegou o laptop e começou a pesquisar passagens. Os preços estavam absurdos. Mais de R$ 3.000 para um voo com conexão. Ele tinha algum dinheiro guardado, mas não muito. E se voltasse agora, provavelmente perderia o emprego. A empresa não veria com bons olhos um funcionário que pedia demissão depois de 2 meses. Mas o que importava mais? O emprego ou o pai? A resposta deveria ser óbvia, mas Rafael hesitava. Porque voltar significava admitir que tinha errado, que abandonar os pais tinha sido um erro, que a busca pela liberdade tinha um preço alto demais. O celular tocou. Era Conceição de novo. Ele atendeu antes mesmo que terminasse o primeiro toque. Como ele está? Passou a noite. Está sedado. Os médicos disseram que é um bom sinal, mas ainda é grave. Rafael respirou fundo, aliviado. E a mãe? Está aqui comigo. Dormiu no hospital. Não quis sair de perto dele. Conceição, eu não sei o que fazer. A voz da irmã saiu cansada, sem a raiva de antes. Rafael, eu não vou mais te julgar. Não tenho energia para isso. Você é adulto, sabe o que está fazendo. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. O pai pode não passar dessa. E se ele morrer e você não estiver aqui, você vai carregar isso para o resto da vida. Eu sei. Então decide. Eu vou ficar mais uma semana aqui, mas depois preciso voltar para Ribeirão. Tenho trabalho, tenho os meninos na escola. Se você não vier, a mãe vai ficar sozinha. A ligação terminou. Rafael ficou olhando para a tela preta do celular. As mãos tremiam. Ele voltou para o site de passagens e, sem pensar muito, comprou a mais barata que encontrou. Partiria na segunda-feira. 3 dias de espera que pareciam uma eternidade. No trabalho, Rafael mal conseguiu se concentrar. Tiago percebeu que algo estava errado. Cara, você tá péssimo. Aconteceu alguma coisa? Meu pai está no hospital, no Brasil. Porra, cara, é grave? É. Você vai voltar? Vou, na segunda. Tiago colocou a mão no ombro dele. Faz certo, mano. Família é tudo. O trabalho a gente arruma depois. Rafael apenas acenou com a cabeça, mas pensava, será? Será que eu arrumaria outro trabalho assim? Será que teria outra chance? O fim de semana foi torturante. Rafael não saiu do apartamento. Ficou preso naquele espaço pequeno, acompanhando as mensagens esporádicas de Conceição. O pai estava estável, mas sem melhoras significativas.
A mãe não se alimentava direito, apenas ficava ao lado dele, segurando sua mão. No domingo à noite, Rafael arrumou a mala. Deixou o apartamento organizado, pagou o aluguel adiantado de mais um mês para Joaquim, explicando que teria que viajar por motivos familiares. Joaquim foi compreensivo. Família sempre vem primeiro, rapaz. Toma conta do teu pai. E se precisares de qualquer coisa, estou cá. Na segunda de manhã, Rafael estava no aeroporto. O voo tinha uma conexão em Madrid e levaria quase 15 horas até São Paulo. Seria uma viagem longa e cansativa, mas ele nem ligava. Só queria chegar. Durante o voo, Rafael não conseguiu fazer nada além de pensar. Pensou em todas as vezes que ignorou os pedidos da mãe, em todas as vezes que foi grosso com o pai, em todas as oportunidades que teve de ser um filho melhor e desperdiçou. Lembrou-se de um dia específico, anos atrás. Ele tinha uns 25 anos. Seu Antônio estava tentando consertar o portão da garagem que vivia emperrando. Era um sábado quente e o pai suava debaixo do sol, a caixa de ferramentas ao lado. "Rafa, me passa aquela chave de fenda ali." Rafael estava no sofá jogando videogame. "Daqui a pouco, pai. Estou no meio de uma partida." "É rapidinho, filho. Eu disse daqui a pouco." Seu Antônio não insistiu. Levantou-se com dificuldade, foi até a caixa de ferramentas, pegou a chave de fenda ele mesmo. Rafael nem olhou. Continuou jogando. Nem percebeu quando o pai terminou o concerto sozinho, guardou as ferramentas e entrou em casa sem dizer nada. Quantas vezes ele tinha feito isso? Quantas vezes foi indiferente, egoísta, cruel sem nem perceber? E agora o pai estava em uma cama de hospital, talvez morrendo, e Rafael estava a quilômetros de distância por escolha própria. A culpa era um peso insuportável. O avião aterrissou em Guarulhos no meio da tarde de terça. Rafael pegou a mala e foi direto para o ponto de ônibus. Não tinha dinheiro para Uber ou táxi. Teria que encarar 3 horas de viagem de ônibus até Campinas. Sentou-se na janela, a mala entre as pernas. A paisagem ia passando. São Paulo com seu trânsito caótico, suas favelas, seus prédios, a rodovia cheia de caminhões. O interior paulista com suas plantações e suas cidadezinhas. Tudo parecia diferente. Ou talvez ele é que estivesse diferente. Chegou em Campinas às 8 da noite. Estava escuro e o calor do final de abril era abafado. Rafael pegou outro ônibus até o bairro onde ficava o hospital. Desceu na frente da unidade, um prédio grande e bem iluminado. Entrou no saguão. O cheiro de hospital, aquela mistura de desinfetante e doença, atingiu suas narinas. A recepcionista o orientou até o quarto número 304, no 3º andar. Rafael subiu de elevador. Os corredores eram silenciosos, apenas o som de monitores e passos apressados de enfermeiros. Ele encontrou o quarto. A porta estava entreaberta. Dona Aparecida estava sentada numa cadeira ao lado da cama. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. O rosto magro, os olhos fundos, as mãos tremendo ainda mais. Ela dormia, a cabeça inclinada para o lado, e na cama, conectado a uma infinidade de aparelhos, estava seu Antônio, pálido, imóvel, com uma máscara de oxigênio cobrindo o rosto. Rafael deu um passo à frente. As lágrimas vieram finalmente sem controle. "Pai!" A palavra saiu num sussurro. Dona Aparecida acordou, olhou para Rafael. E mesmo com toda a mágoa que poderia sentir, ela apenas abriu os braços. "Meu filho, você voltou." Rafael correu para ela e se ajoelhou ao lado da cadeira, enterrando o rosto no colo da mãe. E chorou como não chorava desde criança. Rafael não saiu do hospital. Conceição tinha ido para casa descansar, prometendo voltar no dia seguinte. A noite foi longa. Dona Aparecida dormia sentada na cadeira desconfortável, a cabeça apoiada na parede. Rafael ficou acordado, observando o peito do pai subir e descer lentamente, o som ritmado dos aparelhos preenchendo o silêncio. Por volta das 3 da manhã, uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais. Ela era jovem, com um sorriso gentil apesar do cansaço. "Você é filho dele?" "Sou."
Ele está lutando. Dá para ver que é um homem forte. Rafael assentiu, sem conseguir falar. A enfermeira ajeitou os tubos, anotou algo na prancheta e saiu. Rafael aproximou-se da cama. Segurou a mão do pai. Estava fria, os dedos enrugados e fracos. As mesmas mãos que o ensinaram a andar de bicicleta, que consertaram seus brinquedos quebrados, que trabalharam durante décadas para sustentar a família. Pai, eu estou aqui. Desculpa ter demorado, desculpa por tudo. Não houve resposta, apenas o bip constante dos monitores. De manhã, Conceição chegou trazendo café e pão para a mãe. Quando viu Rafael, ela parou na porta. Os dois se olharam por um longo momento. Então ela entrou, deixou as coisas na mesinha e abraçou o irmão. Foi um abraço apertado, carregado de tudo o que não conseguiam dizer. Você voltou. Eu voltei. O emprego? Eu pedi demissão por e-mail ontem. Não deu nem tempo de avisar direito. Conceição se afastou, olhando nos olhos dele. Você tem certeza? Não, mas eu precisava estar aqui. Dona Aparecida acordou. Ao ver os dois filhos juntos, seus olhos se encheram de lágrimas. Rafael sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Mãe, como a senhora está se alimentando? Não tenho fome, meu filho. A senhora precisa comer, precisa estar forte, pelo pai. Conceição concordou. Vou buscar alguma coisa decente para ela. Rafael, você fica aqui? Vou ficar. As horas se arrastavam. O médico passou no meio da manhã. Era um homem de meia idade, de óculos, que falava com um tom profissional, mas gentil. Explicou que seu Antônio tinha sofrido um AVC isquêmico, mais grave que o primeiro. Parte do cérebro ficara sem oxigenação por tempo demais. Ele pode se recuperar? É difícil dizer. Nas próximas 48 horas vamos saber mais. Mas mesmo se acordar, é provável que tenha sequelas. Pode perder a fala, a mobilidade de um lado do corpo. Talvez precise de cuidados constantes. Rafael sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Cuidados constantes. Era exatamente o que ele tinha fugido. E agora, a realidade voltava com força total. Durante o dia, Rafael não largou do lado do pai. Conversava com ele, mesmo sem resposta. Contava sobre Lisboa, sobre o trabalho, sobre como a cidade era bonita, mas vazia sem a família. Pedia perdão repetidas vezes. Pai, eu fui muito egoísta. Eu só pensava em mim. Mas agora eu entendo. Eu entendo o peso que o senhor carregou a vida toda. Entendo o sacrifício. E eu prometo, se o senhor melhorar, eu vou estar aqui. Não vou abandonar o senhor de novo. Naquela noite, algo mudou. Por volta das 9 horas, seu Antônio mexeu os dedos. Foi um movimento sutil, mas Rafael percebeu. Chamou a enfermeira que verificou e avisou o médico de plantão. É um bom sinal. Significa que ele está reagindo. Às 11 da noite, seu Antônio abriu os olhos. Estava confuso, desorientado, os olhos procurando algo familiar. Rafael levantou-se imediatamente, aproximando-se. Pai, pai, eu estou aqui. Os olhos de seu Antônio encontraram os dele. Houve reconhecimento. Ele tentou falar, mas a máscara de oxigênio impedia. Tentou levantar a mão e Rafael a segurou. Calma, pai, o senhor está no hospital. Teve um AVC, mas está melhorando. Eu voltei para ficar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de seu Antônio. Não era de dor, era de alívio. Seu filho tinha voltado. Dona Aparecida, que dormia na cadeira, acordou com a movimentação. Ao ver o marido acordado, ela levantou-se com dificuldade e se aproximou, segurando a outra mão dele. Antônio, graças a Deus. O médico chegou rapidamente. Fez alguns testes. Pediu para seu Antônio apertar sua mão, seguir seu dedo com os olhos. Os movimentos eram fracos, mas estavam lá. Senhor Antônio, o senhor nos deu um susto, mas está reagindo bem. Vamos continuar monitorando. Nas semanas seguintes, seu Antônio foi melhorando gradualmente. Conseguiu respirar sem a máscara, começou a falar, embora com dificuldade. As palavras saíam arrastadas, o lado esquerdo do rosto caído.
A perna esquerda, que já era comprometida, agora estava completamente paralisada. Rafael acompanhou tudo. Conversou com médicos, entendeu os procedimentos, aprendeu sobre fisioterapia. E quando seu Antônio recebeu alta, um mês depois, Rafael estava lá para levá-lo para casa. A casa em Campinas parecia menor, mais frágil. Rafael contratou uma cuidadora para ajudar durante o dia, uma senhora chamada Joana, experiente e carinhosa. Mas de manhã cedo e à noite, era Rafael quem cuidava dos pais. Ajudava o pai a tomar banho, a se vestir, a fazer os exercícios de fisioterapia. Preparava as refeições, controlava os remédios, levava os dois para as consultas médicas. Era exaustivo. Mas dessa vez, ele não reclamava. Conceição ajudava financeiramente e visitava nos fins de semana. A relação entre os irmãos tinha melhorado. Não havia mais ressentimentos, apenas um entendimento de que cada um fazia o que podia. Uma noite, depois de colocar os pais para dormir, Rafael sentou-se no sofá da sala. Estava exausto. Olhou ao redor. A mesma sala de sempre. Os mesmos móveis velhos. Mas algo tinha mudado. Não era a casa que era diferente. Era ele. Pegou o celular. Tinha uma mensagem de Tiago, o colega de Lisboa. E aí, mano? Como estão as coisas? Rafael digitou uma resposta longa. Contou sobre o pai, sobre a recuperação, sobre como estava lidando com tudo. Tiago respondeu rapidamente. Cara, tu é foda. Tem muito moleque que teria deixado os pais na mão. Mas tu voltou, tu assumiu. Isso é ser homem de verdade. Rafael sorriu. Não tinha certeza se concordava, mas a mensagem aqueceu seu coração. Nos meses seguintes, a rotina se estabeleceu. Seu Antônio progredia lentamente. Voltou a caminhar com a ajuda de um andador. A fala melhorou, embora algumas palavras ainda saíssem embaralhadas. E aos poucos, a alegria voltou para aquela casa. Rafael arrumou um trabalho remoto como desenvolvedor, ganhando menos do que ganhava em Lisboa, mas o suficiente para ajudar nas despesas. Trabalhava de casa, o que permitia estar sempre perto dos pais. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia em paz. Não era a vida que tinha planejado, não era a liberdade que tanto buscara, mas era real, era significativa, era amor em sua forma mais pura e difícil. Setembro chegou trazendo aquele calor seco típico do interior paulista. As árvores na rua começavam a florescer, enchendo o bairro de cores. Rafael acordava todos os dias às 6 da manhã, preparava o café e acordava os pais com calma. Seu Antônio tinha uma rotina agora. Fisioterapia 3 vezes por semana, caminhadas curtas pela casa com o andador, exercícios para a fala com a fonoaudióloga. Rafael acompanhava tudo, anotava os progressos, celebrava cada pequena vitória. Pai, hoje o senhor conseguiu subir os 3 degraus da varanda sozinho. Seu Antônio sorria, um sorriso torto por causa da paralisia facial, mas genuíno. Estou ficando bom. As palavras saíam devagar, mas saíam. Era progresso. Dona Aparecida também melhorou. Com o marido se recuperando e Rafael em casa, ela voltou a ter apetite, a sorrir mais. Voltou a cuidar das plantas no quintal, uma paixão antiga que tinha abandonado. Uma tarde, enquanto Rafael trabalhava no laptop na sala, ela chegou com um vaso de violetas. Filho, olha que lindas. Voltaram a florescer. Estão lindas, mãe. Sabe, eu achei que tinha perdido elas. Mas era só falta de cuidado. Voltei a regar direitinho, a colocar no sol. E olha, voltaram. Ela não estava falando só das plantas. Rafael entendeu a mensagem. Algumas coisas precisam ser cuidadas com dedicação, e quando são, elas florescem de novo. Conceição passou o fim de semana em casa. Trouxe os sobrinhos, 2 meninos de 8 e 10 anos, cheios de energia. A casa, que costumava ser silenciosa, encheu-se de vida. As crianças corriam pelo quintal, riam alto, faziam bagunça. E seu Antônio, sentado na cadeira da varanda, observava com os olhos brilhando. Vovô, olha o que eu aprendi! O mais novo fez uma cambalhota na grama. Seu Antônio bateu palmas devagar.
o sorriso torto no rosto. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Conceição e Rafael conversaram na cozinha, enquanto tomavam cerveja. Você mudou, mano. Mudei como? Não sei. Está mais presente, mais humano. Rafael deu um gole na cerveja. Lisboa me mostrou uma coisa. Dinheiro e sucesso não significam nada se você está vazio por dentro. Eu estava vazio, Cê. Achei que ia encontrar algo lá, mas só encontrei solidão. Você se arrepende de ter ido? Rafael pensou por um momento. Não. Acho que eu precisava ir para entender o que realmente importa. Mas me arrependo de como fui, de ter abandonado eles, de ter sido tão frio. Conceição colocou a mão sobre a dele. Mas você voltou e está aqui agora. É isso que importa. Os meses continuaram passando. Rafael criou uma rotina de trabalho que se encaixava bem com os cuidados com os pais. De manhã cedo, trabalhava por 3 horas. Depois, dedicava-se ao pai, levando para a fisioterapia, fazendo os exercícios em casa. À tarde, trabalhava mais um pouco. À noite, a família jantava junta, assistia televisão, conversava. Era uma vida simples, mas era uma vida cheia. Em novembro, seu Antônio teve uma consulta importante com um neurologista. Rafael o acompanhou. O médico ficou impressionado com a recuperação. Senhor Antônio, o senhor está de parabéns. Poucos pacientes com um AVC tão grave conseguem recuperar tanto. O Rafael, ele me ajudou muito. O médico olhou para Rafael. Ter um suporte familiar forte faz toda a diferença. O senhor tem sorte de ter um filho assim. No caminho de volta para casa, Rafael dirigia em silêncio. Seu Antônio olhava pela janela, observando a cidade passar. De repente, ele falou: Filho, sim, pai, eu nunca te agradeci por ter voltado. Pai, não precisa. Preciso. Você tinha sua vida, seu emprego e largou tudo por mim. Rafael sentiu a garganta apertar. Parou o carro no acostamento. Virou-se para o pai. Pai, eu fui egoísta. Fui cruel. Abandonei o senhor e a mãe quando vocês mais precisavam. Voltar foi o mínimo que eu podia fazer. Mas você voltou. Isso que importa. Os dois se abraçaram. Foi um abraço longo, apertado, que curava feridas antigas. Dezembro chegou trazendo as festas de fim de ano. A família decidiu passar o Natal todos juntos. Conceição viria com o marido e os filhos. Ficaria uma semana. Rafael preparou a casa, decorou com pisca-piscas e uma árvore pequena na sala. Na noite de Natal, todos se reuniram para a ceia. A mesa estava cheia: peru, farofa, arroz, saladas. Dona Aparecida tinha feito questão de ajudar na cozinha, mesmo com as mãos tremendo. Seu Antônio estava sentado na cabeceira, usando a camisa social que Rafael tinha passado para ele. Antes de começarem a comer, Conceição sugeriu que cada um falasse algo pelo qual era grato naquele ano. Os meninos falaram sobre os presentes que ganharam, sobre as férias. O marido de Conceição agradeceu pela saúde da família. Conceição agradeceu por ter o pai vivo e se recuperando. Dona Aparecida limpou as lágrimas. Eu agradeço por ter meus filhos aqui, por ter meu marido comigo, por mais um ano de vida. Seu Antônio tentou falar, mas as palavras não saíam direito. Ele ficou emocionado. Rafael colocou a mão em seu ombro. Eu falo pelo senhor, pai. Seu Antônio acenou com a cabeça. Meu pai agradece por estar vivo, por ter uma família que ama ele, por ter forças para continuar lutando. Então todos olharam para Rafael. Ele respirou fundo. Eu agradeço por ter aprendido o que realmente importa. Agradeço por ter tido a chance de voltar, de estar aqui, de cuidar de quem sempre cuidou de mim. Agradeço por vocês me perdoarem. A ceia foi alegre. Comeram, riram, contaram histórias antigas. Os meninos fizeram uma bagunça com os brinquedos novos. E naquela casa simples em Campinas havia amor, havia família, havia perdão.
Mais tarde, quando todos dormiam, Rafael saiu para a varanda. O céu estava estrelado. Ele pegou o celular e abriu as fotos. Tinha algumas de Lisboa. O apartamento vazio, as ruas bonitas, a vista do Tejo. Pareciam fotos de outra vida, de outra pessoa. Então olhou as fotos recentes. Seu pai fazendo fisioterapia, a mãe no quintal com as plantas, Conceição e as crianças, a mesa de Natal. Essas fotos, sim, pareciam vida de verdade. Rafael sorriu, guardou o celular e olhou para as estrelas. Não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se conseguiria voltar a ter uma carreira brilhante, se viajaria novamente, se teria a vida que sonhara. Mas sabia uma coisa: estava no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que era certo, e isso era mais do que suficiente. O ano novo chegou com chuvas fortes. Janeiro de 2026 inundou as ruas de Campinas e a cidade lutava contra os alagamentos típicos da estação. Rafael aproveitou os dias chuvosos para trabalhar mais, adiantar projetos. O trabalho remoto estava dando certo, não ganhava tanto quanto em Lisboa, mas era estável. Uma manhã, enquanto checava e-mails, recebeu uma mensagem inesperada. Era de Tiago, o colega brasileiro de Lisboa. E aí, Rafa, tudo certo? Cara, surgiu uma oportunidade aqui que talvez te interesse. Uma empresa brasileira abriu escritório em Lisboa e está contratando. Trabalho remoto com possibilidade de ir presencial quando quiser. O salário é em euro, mas você pode ficar no Brasil. Quer que eu indique você? Rafael leu a mensagem 3 vezes. Era exatamente o tipo de oportunidade que poderia mudar tudo. Trabalhar para uma empresa europeia, ganhando em euro, mas morando no Brasil. Poderia cuidar dos pais e ter estabilidade financeira. Respondeu imediatamente. Mano, seria incrível. Pode indicar sim. Muito obrigado. Os dias seguintes foram de ansiedade. Rafael preparou o currículo, atualizou o portfólio. Teve 2 entrevistas por videochamada. A empresa gostou do perfil dele, especialmente por já ter experiência morando em Portugal e conhecer o mercado europeu. 2 semanas depois, veio a proposta oficial. O salário era bom, muito melhor do que ele ganhava. Seria suficiente para contratar uma cuidadora em tempo integral para os pais, reformar a casa, guardar dinheiro. Na noite em que recebeu a proposta, Rafael reuniu a família na sala. Seu Antônio estava no sofá com Dona Aparecida ao lado. Conceição tinha vindo passar o fim de semana. Pessoal, tenho uma notícia. Todos o olharam com atenção. Recebi uma proposta de emprego. É de uma empresa em Lisboa, mas eu posso trabalhar daqui do Brasil. O salário é muito bom. Dona Aparecida sorriu. Que maravilha, meu filho. Você merece, Conceição concordou. Finalmente uma coisa boa acontecendo. Você trabalhou tanto esses meses, merece essa chance. Mas seu Antônio permaneceu em silêncio. Rafael percebeu. Pai, o senhor está preocupado com alguma coisa? Seu Antônio olhou para o filho. A fala tinha melhorado bastante, mas ainda era lenta. Não, filho. Só estou pensando. Pensando no quê? Que você já deixou sua vida e uma vez, por minha causa. Não quero que isso aconteça de novo. Rafael sentou-se ao lado do pai. Pai, dessa vez é diferente. Eu não vou embora. Vou ficar aqui. Vou continuar cuidando do senhor e da mãe. Mas vou ter condições melhores para isso. Tem certeza? Absoluta. Seu Antônio segurou a mão do filho. Então aceita. E seja feliz. Rafael começou o novo trabalho em março. A rotina mudou um pouco, mas para melhor. Ele contratou Joana, a cuidadora, em tempo integral. Ela chegava às 7 da manhã e ficava até às 5 da tarde. Isso dava a Rafael mais tempo para focar no trabalho e também para ter um pouco de vida própria. Com o salário melhor, ele conseguiu fazer algumas reformas na casa. Trocou o telhado que vazava, pintou as paredes, comprou móveis novos para o quarto dos pais. A casa, que estava envelhecida, ganhou vida nova. Seu Antônio continuava progredindo. Já conseguia caminhar com uma bengala, não precisava mais do andador. A fala estava quase completamente recuperada, apenas algumas palavras saíam arrastadas.
Ele voltou a fazer pequenos concertos pela casa, sua antiga paixão. Uma tarde, Rafael encontrou o pai na garagem mexendo em uma bicicleta velha. Pai, o que está fazendo? Consertando a bike do João. João era o neto mais velho, filho de Conceição. Ele pediu? Não, mas eu vi que estava quebrada. Pensei em dar uma arrumada. Rafael sorriu. Seu Antônio estava voltando a ser quem sempre foi. O homem que consertava as coisas, que ajudava, que fazia porque gostava. Nos meses seguintes, Rafael também voltou a ter vida social. Começou a sair com alguns amigos antigos, ia ao cinema, a bares. Não era como antes, quando vivia só para si mesmo. Agora havia equilíbrio. Conheceu uma moça em um aplicativo de relacionamento. Ela se chamava Marina, tinha 28 anos, era professora de inglês. Conversaram por algumas semanas antes de marcar o primeiro encontro. Rafael ficou nervoso. Fazia mais de um ano que não saía com ninguém. Escolheu um restaurante simples no centro de Campinas. Marina chegou pontualmente, sorridente, com um vestido florido. A conversa fluiu naturalmente. Ela perguntou sobre o trabalho dele, sobre a família. Rafael foi honesto. Morei em Lisboa por um tempo, mas voltei porque meu pai ficou doente. Hoje moro com meus pais e cuido deles. Esperava algum julgamento, mas Marina sorriu. Que bonito. Hoje em dia é raro encontrar alguém que prioriza a família. Você acha? Acho. A maioria só pensa em si mesmo. Rafael sentiu um alívio. Talvez houvesse pessoas que entendessem suas escolhas. Os dois continuaram se encontrando. Marina era compreensiva com a rotina de Rafael. Nunca reclamava quando ele precisava cancelar um encontro por causa dos pais. Com o tempo, ele a apresentou à família. Dona Aparecida adorou Marina imediatamente. As duas conversavam sobre plantas, sobre receitas. Seu Antônio também gostou, embora fosse mais reservado. Mas Rafael via nos olhos do pai uma aprovação silenciosa. Conceição, quando conheceu Marina, puxou o irmão para um canto. Ela é ótima, Rafa, não deixa escapar. Estamos indo devagar. Sei, mas dá para ver que ela gosta de você e que entende sua vida. Agosto chegou seco e frio. As manhãs em Campinas amanheciam com uma névoa fina que cobria as ruas e desaparecia com o sol do meio-dia. Rafael acordava cedo, preparava café e acordava os pais com gentileza. A rotina estava estabelecida, confortável até. Seu Antônio tinha progredido muito. Agora caminhava sem bengala dentro de casa, apenas a usava para distâncias maiores. A fala estava praticamente normal, com apenas um leve arrastado em algumas palavras. Ele voltara a ver os amigos, o grupo de aposentados que se reunia toda quinta-feira na praça para jogar dominó. Dona Aparecida também florescera. O quintal estava um jardim, cheio de flores e plantas. Ela passava as tardes cuidando delas, conversando com as vizinhas por cima do muro. O tremor nas mãos continuava, mas ela tinha aprendido a conviver com isso. Rafael e Marina estavam juntos há 5 meses. O relacionamento evoluía naturalmente, sem pressa. Ela dormia em casa alguns fins de semana e a convivência era boa. Dona Aparecida já a tratava como filha, sempre preparando os pratos que Marina gostava. Uma noite, Marina e Rafael conversavam na varanda enquanto tomavam vinho. Ela estava encostada nele, e a conversa fluía sobre assuntos aleatórios. De repente, ela fez uma pergunta. Você já pensou em morar sozinho de novo? Rafael ficou surpreso. Como assim? Não me entenda mal. Eu acho lindo o que você faz pelos seus pais. Mas você não sente falta de ter seu espaço, sua privacidade? Rafael pensou por um momento. Às vezes, mas eu escolhi estar aqui, e não me arrependo. Eu sei. É só que, bom, a gente está junto há um tempo e eu fico pensando no futuro. Se um dia a gente quiser morar junto, por exemplo. Você quer morar comigo? Marina riu. Calma, não estou pedindo isso agora, mas é algo que eu penso. E me pergunto como seria, sabe? Se você conseguiria se imaginar morando em outro lugar. Rafael abraçou-a mais forte. Marina, meus pais ainda precisam de mim,
Mas isso não vai ser para sempre. Um dia, quando eles estiverem mais independentes, a gente pode pensar nisso. Tudo bem? Tudo bem. Mas a conversa plantou uma semente na cabeça de Rafael. Ele amava Marina. Podia se ver construindo uma vida com ela. Mas como conciliar isso com o cuidado aos pais? Era possível ter ambos? Algumas semanas depois, Conceição ligou com uma notícia. Ela tinha conseguido uma promoção no trabalho em Ribeirão Preto, mas isso significava mais responsabilidades e menos tempo livre. Rafa, eu não vou mais conseguir vir todo fim de semana. Talvez uma vez por mês. Tudo bem, Cê. Eu dou conta aqui. Você tem certeza? Porque se precisar, a gente pode contratar mais alguém para ajudar. Não precisa. A Joana está aqui durante o dia, e eu cuido à noite e nos fins de semana. Está funcionando. Você é incrível, sabia? Rafael sorriu. Eu só estou fazendo o que deveria ter feito desde sempre. Setembro trouxe a primavera. As árvores voltaram a florescer e o calor começou a aparecer timidamente. Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era de um recrutador de uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Rafael, seu perfil chamou nossa atenção. Temos uma vaga para líder de desenvolvimento. O salário é excelente e você teria uma equipe para gerenciar. Gostaria de participar do processo seletivo? Era uma oportunidade enorme. Líder de desenvolvimento em uma empresa gigante. Mas o cargo era presencial, em São Paulo. Significaria acordar às 5 da manhã para pegar o trem, voltar às 8 da noite. Ou pior, talvez tivesse que se mudar. Posso pensar e te retorno? Claro, mas não demore muito. Outras pessoas estão no processo também. Rafael desligou e ficou olhando para o celular. Era tudo o que sempre quis em termos de carreira. Mas o timing não podia ser pior. Ou talvez pudesse. Talvez a vida estivesse testando ele de novo. Conversou com Marina naquela noite. O que você acha que eu devo fazer? Amor, eu não posso decidir por você, mas posso te perguntar uma coisa. O que te faz mais feliz? O cargo ou a vida que você tem aqui? Rafael não soube responder. Marina continuou. Olha, eu entendo a tentação. É uma grande oportunidade, mas você precisa ser honesto consigo mesmo. Você está pronto para voltar àquela vida corrida? Você está disposto a abrir mão do tempo com seus pais? Eu não sei. Então talvez a resposta seja não, pelo menos por enquanto. Rafael passou a noite pensando. Na manhã seguinte ligou para o recrutador. Obrigado pela oportunidade, mas vou ter que recusar. Minha situação familiar não permite que eu aceite um cargo presencial em São Paulo neste momento. Entendo. Se mudar de ideia, me avise. Ao desligar, Rafael sentiu um misto de alívio e arrependimento. Será que tinha feito a escolha certa? Ou estava se sabotando? Seu Antônio percebeu que algo estava errado. Durante o almoço, perguntou. Filho, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Rafael contou sobre a proposta e sobre ter recusado. Você recusou por nossa causa? Recusei porque não faz sentido para minha vida agora, pai. Rafael, eu não quero que você perca oportunidades por minha causa. Já te disse isso. Pai, não é por sua causa. É uma escolha minha. Eu prefiro estar aqui. Seu Antônio olhou para o filho com uma expressão de orgulho e tristeza misturados. Você é um homem bom, Rafael. Melhor do que eu merecia. Não diga isso, pai. Mas seu Antônio levantou a mão, pedindo silêncio. Deixa eu terminar. Quando você foi embora para Lisboa, eu fiquei com raiva. Muita raiva. Pensei que tinha falhado como pai, que não tinha te ensinado os valores certos. Mas hoje eu vejo, você aprendeu. Aprendeu do jeito difícil, mas aprendeu. E eu tenho muito orgulho de você. Rafael sentiu os olhos marejarem. Levantou-se e abraçou o pai. Foi um abraço longo, que carregava anos de mágoas, perdões e amor. Outubro chegou com suas chuvas esporádicas. Rafael celebrou seus 33 anos com uma festa pequena em casa. Marina organizou tudo, com a ajuda de Dona Aparecida. Conceição veio com a família, alguns amigos apareceram e a casa ficou cheia de gente e risadas. Durante a festa, Rafael olhava para todos ali.
Os pais conversando com os convidados, Marina ajudando a servir, Conceição brincando com os filhos no quintal. Todos ali por causa dele para celebrar sua vida. Tiago, o amigo de Lisboa, mandou uma mensagem de parabéns e uma foto. Era do grupo que costumavam sair juntos em Portugal. Todos sorrindo em um bar no Bairro Alto. Saudades, mano. A galera manda um abraço. Rafael sorriu ao ver a foto. Sentiu uma pontada de nostalgia, mas não de arrependimento. Aquela vida tinha sido importante, mas tinha ficado no passado. O presente estava ali, naquela casa cheia de amor. Marina veio até ele e entrelaçou os dedos nos dele. Feliz aniversário, amor. Obrigado por tudo, por estar aqui, por entender, por me apoiar. Eu te amo, Rafael, do jeito que você é, com suas escolhas, com sua família, com tudo. Foi a primeira vez que ela disse, eu te amo. Rafael sentiu o coração acelerar. Eu também te amo. Eles se beijaram ali no meio da festa e as pessoas ao redor aplaudiram. Dona Aparecida enxugou as lágrimas emocionada. Seu Antônio sorria, a bengala apoiada ao lado da cadeira. Novembro trouxe o calor de volta. As temperaturas subiram e Campinas voltou a ser aquela cidade quente e úmida. Rafael e Marina começaram a conversar mais seriamente sobre o futuro. Ela trouxe a ideia de, em vez de Rafael sair da casa dos pais, construírem uma edícula no fundo do quintal. Assim você fica perto deles, mas tem seu espaço. E quando a gente quiser mais privacidade, a gente tem. Rafael adorou a ideia. Conversou com os pais que aprovaram. Com o salário que ganhava, tinha condições de construir. Contrataram um pedreiro, fizeram o projeto. Seria um espaço pequeno, mas aconchegante. Quarto, banheiro, uma sala integrada com cozinha. A construção começou em dezembro. O movimento no quintal era constante. O barulho das ferramentas, o cheiro de cimento fresco. Dona Aparecida acompanhava tudo, animada. Vai ficar lindo, filho. E você vai ter sua privacidade. Mas eu vou continuar aqui todos os dias, mãe. Só vou dormir lá. Eu sei, mas é bom você ter seu canto. Todo mundo precisa. O Natal daquele ano foi ainda mais especial. Além de Conceição e família, Marina estava presente. A ceia foi farta, a casa estava decorada e o clima era de alegria pura. Durante a troca de presentes, seu Antônio entregou um envelope para Rafael. Dentro, uma carta escrita à mão, com a letra trêmula, mas legível. Meu filho Rafael, eu não sou bom com palavras, nunca fui, mas preciso escrever isso para você. Neste último ano, você me mostrou o que é ser um homem de verdade. Não é sobre sucesso, dinheiro ou carreira. É sobre estar presente, é sobre amar mesmo quando é difícil, é sobre perdoar e pedir perdão. Você me salvou, filho, não só fisicamente, mas de todas as formas. Me deu razão para lutar, para querer melhorar, e me mostrou que eu criei um filho incrível. Eu te amo mais do que consigo expressar, e sou grato todos os dias por você ter voltado. Seu pai, Antônio. Rafael mal conseguiu terminar de ler. As lágrimas escorriam livremente. Ele abraçou o pai e os dois ficaram ali abraçados, enquanto todos ao redor compartilhavam do momento. A virada do ano foi na casa, todos reunidos na varanda esperando a meia-noite. Quando os fogos começaram a estourar no céu, Rafael olhou ao redor. Sua mãe sorrindo, seu pai de pé, apoiado apenas na bengala. Conceição com a família, Marina ao seu lado, segurando sua mão. E ele percebeu algo. A felicidade não estava em Lisboa, não estava em um cargo importante, não estava em viagens ou conquistas materiais. A felicidade estava ali, nas pessoas, nas conexões, no amor. Era simples assim. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael se sentiu completo. Janeiro de 2027 começou com uma onda de calor insuportável. Campinas derretia sob o sol escaldante e os noticiários alertavam sobre desidratação e queimadas. Rafael instalou mais ventiladores na casa e reforçou os cuidados com os pais, garantindo que bebessem água constantemente. A edícula ficou pronta no final de janeiro.
Era exatamente como Marina e Rafael tinham imaginado. Pequena, mas aconchegante. Eles se mudaram num sábado, com a ajuda de Conceição e do cunhado. Não tinham muitos móveis, mas era suficiente. A primeira noite na edícula foi estranha. Rafael acordou várias vezes, preocupado com os pais. Até que, às 3 da manhã, vestiu um short e foi até a casa principal. Encontrou tudo tranquilo. Seu Antônio roncando no quarto, Dona Aparecida dormindo pacificamente. Marina tinha razão. Ele precisava aprender a confiar que estava tudo bem, mesmo quando não estava ao lado deles. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova. Rafael acordava, tomava café na edícula com Marina, depois ia até a casa principal para tomar café de novo com os pais. Trabalhava de lá, no escritório que montara em um dos quartos vagos. Almoçava com a família. À tarde, voltava para a edícula para ter momentos com Marina. À noite, jantava com os pais. Era uma dança delicada entre dois mundos, mas ele estava conseguindo. Marina começou a dar aulas particulares de inglês em casa. Alguns alunos eram crianças do bairro, outros eram adultos, se preparando para processos seletivos. A renda extra ajudava, e ela gostava do que fazia. Uma tarde, ela estava dando aula para um menino de 10 anos quando Rafael chegou. O garoto estava frustrado, não conseguia entender os tempos verbais. Marina era paciente, explicava de formas diferentes até ele entender. Rafael observou pela janela e sentiu algo. Ela seria uma mãe incrível. A ideia o pegou de surpresa. Filhos. Ele nunca tinha pensado muito sobre isso. Mas agora, vendo Marina ali, imaginava como seria. Uma criança correndo pelo quintal, brincando com os avós, aprendendo com eles. Mas será que ele estava pronto? Será que Marina queria? Naquela noite, ele trouxe o assunto. Marina, você quer ter filhos? Ela estava lendo um livro e olhou para ele, surpresa. De onde saiu isso? Eu te vi dando aula hoje. E pensei, você seria uma mãe incrível. Marina sorriu. Obrigada. E sim, eu quero. Um dia. Não agora, mas um dia. Comigo? Com quem mais seria? Rafael riu. Só queria ter certeza. Marina fechou o livro e se aproximou dele. Rafael, eu vejo um futuro com você. Vejo a gente casando, tendo filhos, envelhecendo juntos. Mas também sei que agora não é o momento. Seus pais ainda precisam de você. E tudo bem. Eu posso esperar. Você tem certeza? Absoluta. Os meses passaram rapidamente. Abril chegou com suas temperaturas amenas, o outono pintando as árvores de tons alaranjados. Seu Antônio completou 78 anos. A família fez uma festa surpresa para ele, com direito a bolo, decoração e até alguns amigos do grupo de dominó. Seu Antônio estava emocionado. Durante o parabéns, com todos cantando ao redor, ele olhou para Rafael e sussurrou. Obrigado, filho. Pelo quê, pai? Por me dar mais anos de vida, porque foi você quem me deu. Rafael abraçou o pai, sentindo o peso daquelas palavras. Maio trouxe uma notícia inesperada. Conceição ligou dizendo que o marido tinha recebido uma proposta de trabalho em Campinas. Se aceitasse, eles se mudariam para lá. Rafa, isso significa que eu vou poder ajudar mais com os pais. Você não vai precisar carregar tudo sozinho. Rafael ficou feliz, mas também apreensivo. Ele tinha se acostumado com o controle da situação. Será que conseguiria dividir as responsabilidades? Conceição e família se mudaram em junho. Compraram uma casa a 20 minutos da casa dos pais. Nos primeiros dias, houve um período de adaptação. Conceição queria fazer as coisas do jeito dela e Rafael estava acostumado com a rotina que criara. Uma discussão inevitável aconteceu. Rafael, você não precisa controlar tudo. Eu também sei cuidar dos nossos pais. Eu sei, Conceição, mas tem um jeito certo de fazer as coisas. Jeito certo é o seu jeito? Dona Aparecida interveio. Chega, vocês dois estão discutindo por besteira. Rafa, sua irmã quer ajudar. Deixa ela ajudar. Conceição, seu irmão está acostumado com a rotina.
Respeita isso. Vocês precisam trabalhar juntos, não um contra o outro. Os dois se acalmaram. Dona Aparecida tinha razão. Eles estavam do mesmo lado. Nos meses seguintes, encontraram um equilíbrio. Rafael continuava sendo o principal cuidador, mas Conceição assumia alguns dias da semana. Isso deu a Rafael mais tempo livre, mais respiro. Ele e Marina começaram a viajar nos fins de semana, conhecer cidades próximas, ter momentos só deles. Em agosto, durante uma viagem para Campos do Jordão, Rafael pediu Marina em casamento. Foi simples, sem grandes produções. Apenas os dois, num restaurante aconchegante, com vista para as montanhas. Marina, você mudou minha vida. Me mostrou que eu posso ter amor, família e ainda assim ser eu mesmo. Quer casar comigo? Ela chorou e disse sim. O casamento foi marcado para dezembro. Uma cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Seria no quintal da casa dos pais, debaixo das árvores, que Dona Aparecida cuidava com tanto carinho. Os meses de preparação foram corridos. Marina cuidava de tudo, com a ajuda de Dona Aparecida, que estava animadíssima. Seu Antônio observava tudo com um sorriso permanente no rosto. Dezembro chegou, e com ele, o dia do casamento. A manhã estava linda, céu azul, sem nenhuma nuvem. O quintal estava decorado com flores, cadeiras brancas, um altar simples, mas bonito. Rafael vestiu um terno claro. Seu Antônio o ajudou com a gravata. Nervoso, filho? Muito. É assim mesmo. No dia que casei com sua mãe, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a aliança cair. Os dois riram. Pai, obrigado por tudo, por estar aqui, por ter lutado, por ter ficado. Eu que agradeço, Rafael. Você me deu uma segunda chance e eu não vou desperdiçar. A cerimônia foi emocionante. Marina entrou deslumbrante, num vestido simples mas elegante. Conceição era a madrinha, Tiago, que veio de Lisboa especialmente para o casamento, era o padrinho. Quando chegou a hora dos votos, Rafael pegou um papel do bolso. Marina, quando te conheci, eu estava tentando reconstruir minha vida. Estava cheio de culpa, de arrependimentos. Você me mostrou que é possível recomeçar, que é possível ser melhor. Eu prometo te amar todos os dias, te apoiar em tudo e construir uma vida linda ao seu lado. Marina também tinha preparado seus votos. Rafael, você é o homem mais incrível que eu conheço. Sua capacidade de amar, de se dedicar, de colocar os outros em primeiro lugar me inspira. Eu prometo estar ao seu lado sempre, nos dias bons e nos difíceis, e te lembrar todos os dias o quanto você é especial. Quando se beijaram, todos aplaudiram. Dona Aparecida chorava copiosamente. Seu Antônio enxugava os olhos discretamente. Conceição sorria, orgulhosa do irmão. A festa foi animada, comida boa, música, dança. Seu Antônio até arriscou alguns passos de dança com Dona Aparecida, segurando-se nela para não perder o equilíbrio. No final da noite, quando todos já tinham ido embora, Rafael e Marina sentaram-se na varanda da edícula. Estavam exaustos, mas felizes. Conseguimos, conseguimos. Agora somos oficialmente casados. Rafael olhou para a casa principal. A luz do quarto dos pais ainda estava acesa. Seu Antônio provavelmente estava assistindo televisão, Dona Aparecida ao lado dele. Você acha que a gente vai ser feliz? Marina segurou a mão dele. Eu sei que vamos, porque a gente se ama de verdade, e isso é tudo o que importa. Rafael concordou. A jornada tinha sido longa, cheia de erros e acertos, mas ele tinha chegado onde precisava. Tinha encontrado seu lugar no mundo, e esse lugar era ali, com Marina, com seus pais, com sua família. Finalmente ele estava em casa. O ano de 2028 começou com mudanças significativas. Marina descobriu que estava grávida em fevereiro. A notícia veio como uma surpresa, mas uma surpresa bem-vinda. Rafael ficou sem palavras quando ela mostrou o teste positivo. Nós vamos ser pais. Vamos. Eles contaram primeiro para os pais de Rafael.
Dona Aparecida gritou de alegria e abraçou Marina com força. Seu Antônio ficou quieto por um momento, depois levantou-se da cadeira e abraçou o filho. Você vai ser um pai incrível. Aprendi com o melhor. A gravidez de Marina foi tranquila. Ela continuou dando aulas até o 6º mês, quando o barrigão começou a atrapalhar. Rafael estava atencioso, cuidando dela com todo carinho, preparando comidas saudáveis, acompanhando em todas as consultas. Dona Aparecida assumiu o papel de avó antes mesmo do bebê nascer. Começou a tricotar roupinhas, preparou o antigo quarto de Rafael como quarto de bebê, encheu a casa de expectativa. Seu Antônio estava mais animado do que Rafael esperava. Passou semanas consertando brinquedos antigos que encontrou no sótão, preparando-os para o neto ou neta que viria. Pai, não precisa fazer isso. A gente vai comprar brinquedos novos. Mas esses têm história, filho. São os brinquedos que você brincava. Quero que meu neto brinque com eles também. Rafael sentiu um nó na garganta. A conexão entre gerações, a história da família sendo passada adiante. Era lindo. O bebê nasceu em outubro, uma menina. Eles a chamaram de Helena. O parto foi tranquilo, e quando Rafael segurou a filha pela primeira vez, sentiu uma onda de amor que não sabia que era possível sentir. Oi, Helena, eu sou seu pai e vou cuidar de você para sempre. Marina olhava a cena, exausta, mas radiante. Conceição estava na sala de espera com os pais de Rafael. Quando ele saiu para avisar que estava tudo bem, encontrou os 3 abraçados, chorando de emoção. É uma menina, Helena. Dona Aparecida mal podia esperar para conhecer a neta. Quando finalmente puderam entrar no quarto, ela segurou o bebê com as mãos trêmulas, mas cuidadosas. Bem-vinda, minha netinha. A vovó te ama tanto. Seu Antônio ficou por último. Sentou-se na cadeira ao lado da cama de Marina e segurou Helena. Suas mãos eram firmes, experientes. Ele olhou para a netinha com uma ternura infinita. Você é a coisa mais linda que eu já vi. E o vovô promete estar aqui para te ver crescer. Os primeiros meses com Helena foram intensos. Noites sem dormir, fraldas, mamadas, choro. Mas Rafael e Marina trabalhavam em equipe e tinham ajuda. Dona Aparecida ia até a edícula várias vezes por dia, sempre querendo pegar a netinha no colo. Seu Antônio, surpreendentemente, era quem acalmava Helena quando ela chorava muito. Ele a embalava devagar, cantando músicas antigas que cantava para Rafael quando era bebê. E Helena se acalmava, como se reconhecesse a voz do avô. Conceição também ajudava, trazendo comida, cuidando de Helena para Rafael e Marina descansarem. A dinâmica familiar tinha encontrado um equilíbrio perfeito. Em dezembro, Helena fez 2 meses. A família reuniu-se para o Natal, a primeira celebração com a nova integrante. A casa estava decorada, cheia de vida, cheia de amor. Durante a ceia, Rafael olhou ao redor, sua filha no colo de Marina. Seus pais conversando com Conceição e família, os sobrinhos brincando no quintal. Todos ali, juntos, celebrando. Ele pensou em como sua vida tinha mudado. 3 anos atrás, estava em Lisboa, sozinho, perdido, achando que tinha encontrado sucesso. Mas não tinha encontrado nada. O verdadeiro sucesso estava ali, na família, no amor, na conexão. Seu Antônio levantou a taça para um brinde. Quero brindar à família, à vida, e ao meu filho Rafael, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Todos brindaram, as taças batendo suavemente. Rafael olhou para o pai e sorriu. As feridas do passado estavam curadas. O abandono, a raiva, a mágoa, tudo tinha sido transformado em algo bonito. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rafael e Marina deitaram Helena no berço. Ela dormia profundamente, alheia a todo o amor que a cercava. Nós fizemos isso. Fizemos o quê? Uma família de verdade. Uma família linda. Marina o beijou. E vamos continuar fazendo. Todos os dias. Rafael saiu para a varanda. A noite estava quente, o céu estrelado. Ele podia ver a luz acesa no quarto dos pais.
Seu Antônio provavelmente estava assistindo ao noticiário noturno, Dona Aparecida cochilando ao lado dele. Estava tudo em seu lugar, todos onde deveriam estar. E Rafael finalmente entendia. A vida não era sobre grandes conquistas ou destinos exóticos, não era sobre fugir ou buscar algo distante. A vida era sobre estar presente, era sobre amar quem está ao seu lado, era sobre valorizar cada momento, cada conversa, cada abraço. Ele tinha aprendido da maneira difícil, tinha ido embora, tinha abandonado, tinha escolhido errado, mas tinha voltado, tinha consertado, tinha se tornado o homem que seus pais sempre souberam que ele poderia ser. E agora, com Helena, tinha a chance de passar esses valores adiante, de ensinar a ela o que realmente importa na vida. Rafael voltou para dentro. Marina já estava dormindo, exausta. Ele se deitou ao lado dela, observando o berço onde Helena dormia. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz completa, sem arrependimentos, sem culpa, sem medo, apenas gratidão por ter tido a coragem de voltar e por ter descoberto o que realmente significava estar em casa. Junho chegou trazendo o frio. Campinas ficava gelada à noite e Rafael comprou aquecedores para os quartos dos pais. Uma noite, enquanto jantavam, seu Antônio fez uma pergunta inesperada. Rafael, você é feliz? A pergunta pegou todos de surpresa. Rafael parou com o garfo no ar. Por que pergunta isso, pai? Porque eu fico pensando. Você tinha uma vida em Lisboa, uma carreira, e largou tudo. Pai, a gente já conversou sobre isso. Eu sei, mas eu preciso saber. Você está feliz agora? Ou está aqui só por obrigação? Rafael colocou o garfo no prato. Olhou para o pai, para a mãe, depois para as próprias mãos. Pai, eu vou ser sincero. No começo, quando voltei, eu me sentia preso. Sentia que tinha perdido minha chance de ter uma vida. Mas com o tempo, eu entendi uma coisa. Eu não perdi nada, eu ganhei. Ganhei tempo com vocês. Ganhei a chance de consertar meus erros. Ganhei uma família de verdade. Então sim, pai, eu sou feliz. Dona Aparecida enxugou as lágrimas. Seu Antônio apenas acenou com a cabeça, satisfeito com a resposta. Naquela noite, depois que os pais dormiram, Rafael saiu para a varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ele pegou o celular e ligou para Marina. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. Só queria ouvir sua voz. Aconteceu alguma coisa? Não, só queria agradecer. Agradecer por quê? Por você existir, por entender minha vida, por não me julgar. Marina riu do outro lado. Você está emotivo hoje. Estou. Meu pai me perguntou se eu sou feliz. E você é? Rafael sorriu. Sou. Muito. Eles conversaram por mais alguns minutos antes de desligar. Rafael ficou ali na varanda, o frio cortando seu rosto, mas ele não ligava. Olhava para as estrelas e pensava em como a vida tinha dado voltas inesperadas. Um ano atrás, ele estava em Lisboa, sozinho, vazio, perseguindo algo que nem sabia o que era. Hoje, estava em Campinas, cercado de pessoas que amava, construindo algo real. Não era a vida que planejara, mas era a vida que valia a pena viver. O ano de 2029 trouxe alegrias e desafios. Helena estava com 1 ano e 2 meses, começando a andar. Seus primeiros passos foram na sala da casa principal, com seu Antônio incentivando de um lado e Rafael do outro. Quando ela deu os 3 passinhos cambaleantes até o avô, todos aplaudiram e choraram. Dona Aparecida registrou tudo no celular que Rafael tinha comprado para ela. Ela tinha aprendido a usar para poder fotografar e filmar a neta. O celular estava cheio de fotos de Helena, dormindo, brincando, sorrindo. Cada momento era precioso. Mas em março, seu Antônio começou a ter dores constantes nas costas. No início, ele não deu importância. Dizia que era da idade, dos anos de trabalho pesado como mecânico. Mas as dores pioraram. Rafael insistiu para que ele fosse ao médico. Os exames revelaram algo preocupante, uma hérnia de disco grave, que precisaria de cirurgia. Aos 79 anos, qualquer cirurgia era um risco.
Pai, o senhor precisa operar. As dores só vão piorar. E se eu não sobreviver à cirurgia? O senhor vai sobreviver. É um homem forte. Mas seu Antônio estava com medo. Rafael podia ver nos olhos dele. Não era medo da morte, mas medo de deixar a família, de não ver Helena crescer, de não estar ali para os momentos importantes. Marina conversou com seu Antônio em particular uma tarde. Rafael não ouviu a conversa, mas depois a sogra saiu do quarto com os olhos vermelhos e seu Antônio parecia mais calmo. O que você disse para ele? Disse que ele tinha muito ainda para viver, que Helena precisava do avô e que a gente ia estar ao lado dele em cada passo. A cirurgia foi marcada para abril. No dia, toda a família estava no hospital. Rafael, Marina com Helena no colo, Conceição com a família, Dona Aparecida rezando sem parar. As 3 horas de cirurgia pareceram uma eternidade. Quando o médico finalmente saiu, todos se levantaram de uma vez. A cirurgia foi um sucesso. Ele está bem na recuperação. Nas próximas horas vamos monitorar, mas tudo indica que vai ficar bem. O alívio foi geral. Dona Aparecida chorou tanto que Conceição precisou ajudá-la a sentar. Rafael abraçou Marina e Helena, agradecendo a Deus por mais essa vitória. A recuperação de seu Antônio foi lenta, mas consistente. Ele precisou ficar 2 semanas no hospital. Depois mais 1 mês de repouso absoluto em casa. Rafael tirou alguns dias do trabalho para cuidar dele integralmente. Eram dias longos. Ajudar o pai a se levantar, a ir ao banheiro, a tomar banho, preparar as refeições específicas que o médico recomendara, aplicar as medicações nos horários certos. Mas Rafael fazia tudo com paciência e amor. Uma noite, enquanto ajudava o pai a se deitar, seu Antônio segurou sua mão. Filho, eu tenho medo. Medo de quê, pai? De morrer, de deixar vocês. Rafael sentou-se na beirada da cama. Pai, todo mundo tem medo da morte, mas o senhor ainda tem muitos anos pela frente. Mas quando chegar a hora, eu quero que você saiba que estou em paz. Estou em paz porque vi você se tornar o homem que é hoje. Vi você encontrar o amor. Vi você ser pai. Não tenho do que reclamar. Não fala assim, pai. Parece despedida. Não é despedida. É só um agradecimento. Por você ter voltado. Por ter dado essa segunda chance para mim. Rafael abraçou o pai, segurando as lágrimas. Eles ficaram assim por longos minutos, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Com o passar dos meses, seu Antônio se recuperou completamente. Voltou a caminhar, voltou às tardes de dominó com os amigos, voltou a consertar coisas pela casa. Parecia até mais jovem, mais disposto. Helena crescia rápida. Com 1 ano e meio, já falava algumas palavras. Mamãe, papai, vovó, vovô. Cada palavra nova era celebrada como uma conquista monumental. Ela era apegada aos avós, especialmente ao vovô Antônio. Passava horas com ele na garagem, ajudando nos concertos. Ele dava ferramentas de plástico para ela brincar enquanto trabalhava, e conversava com ela como se fosse uma adulta. Viu, Helena? Esse parafuso aqui segura essa peça. Tem que apertar bem, senão solta. Helena respondia com sons incompreensíveis, mas seu Antônio entendia perfeitamente. Ou fingia entender, o que era a mesma coisa. Dona Aparecida também tinha uma relação especial com a neta. Levava ela para o quintal, mostrava as flores, ensinava os nomes. Helena aprendia rápido. Com 2 anos, já reconhecia rosas, margaridas, violetas. Rafael observava essas interações com o coração cheio. Era lindo ver a conexão entre gerações, ver o amor sendo passado de avós para neta, ver a história da família se perpetuando. Uma tarde de domingo, a família toda estava reunida no quintal. Conceição fizera um churrasco, as crianças brincavam, os adultos conversavam. Seu Antônio estava sentado debaixo de uma árvore, Helena no colo. Ele contava uma história para ela, algo sobre um sapo que queria voar. Helena ouvia atenta, os olhinhos brilhando. Quando a história terminou, ela deu um beijo no rosto do avô. Amo, vovô.
Seu Antônio abraçou a netinha, os olhos marejados. Vovô também te ama, meu amor. Mais do que tudo nesse mundo. Rafael registrou a cena com o celular. Guardaria aquela foto para sempre. O pai e a filha, duas das pessoas que mais amava no mundo, compartilhando um momento simples, mas perfeito. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rafael conversou com Marina. Eu tenho medo. Medo de quê? De perder meu pai, de um dia ele não estar mais aqui. Marina segurou a mão dele. Amor, isso vai acontecer. Não agora, espero, mas vai acontecer. Faz parte da vida. Eu sei, mas eu desperdicei tanto tempo. Aqueles meses em Lisboa, quando ele poderia ter morrido, e eu nem estava aqui. Mas você voltou. E desde então, você tem aproveitado cada momento com ele. Isso é o que importa. Rafael sabia que ela tinha razão. Mas o medo continuava ali, latente. O medo de um dia acordar e não ter mais o pai. De Helena crescer sem o avô. De tudo mudar de novo. Mas por enquanto, seu Antônio estava ali. Forte, presente, vivo. E Rafael se prometeu valorizar cada dia, cada conversa, cada momento. Porque agora ele sabia. Nada é garantido. Nada é para sempre. E por isso mesmo, cada momento é precioso. Dezembro de 2030. O calor do verão brasileiro castigava Campinas mais uma vez. Helena tinha 2 anos e meio, falante, esperta, cheia de personalidade. A casa dos avós era seu playground favorito. Conhecia cada canto, cada planta do quintal, cada ferramenta da garagem do avô. Rafael completaria 36 anos naquele mês. Olhava para trás e mal reconhecia o homem que tinha sido. Aquele jovem egoísta que abandonou os pais para buscar sucesso em outro país, parecia outra pessoa, de outra vida. Seu Antônio faria 80 anos em janeiro. A família já planejava uma festa grande. Ele estava bem de saúde, ativo, participativo. As sequelas do AVC eram mínimas agora. Apenas um leve arrastar na perna esquerda quando estava muito cansado. Dona Aparecida, aos 74, continuava cuidando de suas plantas com dedicação. O tremor nas mãos tinha piorado um pouco, mas ela não se importava. Dizia que dava caráter às coisas que fazia. Numa tarde de sexta, Rafael chegou do trabalho e encontrou uma cena que o fez parar na porta. Helena estava no colo de seu Antônio, os dois assistindo a um desenho animado na televisão. A menina estava quase dormindo, a cabecinha apoiada no peito do avô. Seu Antônio acariciava os cabelos dela, com aquela ternura que só avós têm. Rafael não quis interromper. Ficou ali observando, gravando aquele momento na memória. Pensou em como a vida tinha mudado, em como ele tinha mudado. Lembrou-se da primeira vez que segurou Helena no colo, do medo que sentiu, de se perguntar se seria um bom pai. Mas olhando para ela ali, segura, amada, feliz, sabia que estava no caminho certo. Marina chegou por trás dele e abraçou sua cintura. Que cena linda! Eu nunca me canso dessas cenas. Seu pai está tão bem, tão feliz. Ele merece, depois de tudo que passou. Eles entraram em silêncio. Seu Antônio olhou e sorriu, colocando o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Helena estava dormindo profundamente. Rafael pegou a filha no colo com cuidado. Ela resmungou, mas não acordou. Levou-a para a edícula e a colocou no berço. Marina cobriu-a com um lençol fino. Ela está crescendo tão rápido. Está. Logo vai estar na escola, fazendo amigos, vivendo a vida dela. Você está nostálgico hoje. Rafael sorriu. Um pouco. Estava pensando em como o tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava voltando de Lisboa, desesperado porque o pai tinha tido o AVC. Foi há 4 anos. 4 anos. Parece uma vida inteira. Marina o abraçou. Foi uma vida inteira. Você construiu uma vida inteira nesses 4 anos. Uma vida bonita. Eles voltaram para a casa principal. Conceição tinha chegado com os filhos para jantar. A cozinha estava cheia, barulhenta, viva. Todos conversando ao mesmo tempo, rindo, discutindo quem lavaria a louça.
Durante o jantar, seu Antônio fez um anúncio. Pessoal, eu e a Cida queremos falar uma coisa. Todos silenciaram, atentos. Nós estamos pensando em fazer aquela viagem que sempre sonhamos, para o Nordeste. Conhecer as praias, comer uns peixes bons, tomar água de coco na praia. Rafael ficou preocupado imediatamente. Pai, o senhor tem certeza? E se passar mal? E se... Seu Antônio levantou a mão. Rafael, eu posso morrer amanhã atravessando a rua. Ou posso viver mais 20 anos. Não dá para ter certeza de nada, mas uma coisa eu sei. Eu quero viver enquanto posso. Quero conhecer lugares novos com sua mãe. Quero ter histórias para contar. Dona Aparecida concordou. E vocês podem ir conosco. Seria uma viagem em família. Imagina que lindo. A ideia empolgou todos. Começaram a planejar ali mesmo. Iriam em julho, quando o calor no Nordeste fosse mais suportável. Alugariam uma casa grande na praia. Passariam 2 semanas lá, toda a família junta. Nos meses seguintes, a viagem foi o assunto principal. Helena estava animada para conhecer o mar. Os filhos de Conceição queriam aprender a surfar. Os adultos só queriam descansar e curtir. Mas antes da viagem, tinha a festa de 80 anos de seu Antônio. Rafael e Conceição organizaram tudo em segredo. Alugaram um salão, convidaram amigos, parentes distantes, o grupo do dominó. No dia da festa, seu Antônio achou que seria só um almoço em família. Quando chegou no salão e viu toda aquela gente, as lágrimas vieram instantâneas. Vocês fizeram isso tudo por mim? Rafael abraçou o pai. O senhor merece isso e muito mais. A festa foi linda. Teve discursos emocionantes, vídeos com fotos antigas, música ao vivo. Seu Antônio dançou com Dona Aparecida, os dois se movendo devagar pela pista, perdidos em seu próprio mundo. Helena dançou com o avô também. Ele a segurava nas mãos enquanto ela pulava animada. Todo mundo registrou aquele momento, o avô de 80 anos e a neta de 2,5, compartilhando uma dança que nenhum dos dois jamais esqueceria. No final da festa, quando já estava escuro e a maioria dos convidados tinha ido embora, a família sentou-se nas mesas, cansados, mas felizes. Seu Antônio pediu a palavra. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, por fazerem parte da minha vida. Eu não sou um homem perfeito. Cometi erros, falhei muitas vezes, mas uma coisa eu acertei. Minha família, vocês são tudo para mim. Ele olhou para Rafael especialmente. E você, meu filho, você me deu uma segunda chance. Me mostrou que nunca é tarde para mudar, para crescer. Eu te agradeço todos os dias por ter voltado, por ter ficado, por ser o homem incrível que você é. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas. Levantou-se e abraçou o pai. Um abraço longo, apertado, que dizia tudo o que palavras não conseguiam expressar. Julho chegou e com ele a tão esperada viagem. Foram de carro, uma pequena caravana de 3 veículos. Rafael dirigindo um com Marina e Helena, Conceição com a família no outro e um terceiro com Dona Aparecida, seu Antônio e a cuidadora Joana, que eles levaram para ajudar. A viagem foi longa, mas divertida. Pararam em várias cidades no caminho, conheceram lugares novos. E, finalmente, depois de 2 dias de estrada, chegaram em Porto de Galinhas, Pernambuco. A casa que alugaram era perfeita, grande, à beira-mar, com uma varanda enorme onde podiam passar as tardes. Helena ficou maravilhada com o mar. Na primeira manhã, acordou cedo querendo ir para a praia. Rafael a levou. O sol estava nascendo, tingindo o céu de tons laranjas e rosas. A água estava calma, morna. Ele segurou a filha e a levou até a água. Ela gritou de susto no início, depois começou a rir. Papai, de novo! Eles brincaram por horas, construíram castelos de areia, procuraram conchinhas, molharam os pés nas ondas. Quando voltaram para a casa, estavam exaustos, mas radiantes.
As 2 semanas em Porto de Galinhas foram mágicas. Passeios de jangada, mergulhos para ver os peixinhos, caminhadas na praia ao entardecer, jantares em família, conversas que duravam até tarde, risadas compartilhadas. Seu Antônio estava nas nuvens, realizando um sonho antigo. Todas as manhãs acordava cedo, ia para a varanda, tomava seu café olhando para o mar. Dona Aparecida sentava-se ao lado dele, e os dois ficavam ali, em silêncio, apenas curtindo o momento. Uma noite, Rafael encontrou os pais na varanda. O céu estava estrelado, a lua cheia refletindo no mar. "Posso fazer companhia?" "Claro, filho. Senta aqui." Rafael sentou-se entre os dois. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som das ondas. Seu Antônio foi quem quebrou o silêncio. "Sabe, Rafael, eu estava pensando. Há 5 anos, eu estava numa cama de hospital, achando que ia morrer. Hoje, estou aqui, vendo o mar pela primeira vez, com minha família, vivendo um sonho. E vai viver muitos sonhos ainda, pai. Eu espero que sim. Mas se por acaso meu tempo acabar amanhã, eu vou em paz. Porque vivi de verdade, porque amei de verdade, porque tive vocês." Dona Aparecida segurou a mão do marido. "Não fala assim, Antônio. Você vai viver muito ainda. A gente tem que ver a Helena crescer, se formar, casar." "Eu sei, meu amor. É só um pensamento." Rafael olhou para os pais, envelhecidos, marcados pelo tempo, mas ainda tão apaixonados, ainda tão presentes. E sentiu uma gratidão imensa por estar ali, por fazer parte daquilo. No último dia da viagem, a família tirou fotos na praia, todos juntos, sorrindo, o mar ao fundo. Helena no colo de seu Antônio, Dona Aparecida ao lado, Rafael e Marina, Conceição e família. 3 gerações unidas pelo amor. De volta a Campinas, a rotina recomeçou. Mas algo tinha mudado. Todos voltaram mais leves, mais gratos, mais conectados. Rafael voltou ao trabalho revigorado. Marina retomou as aulas. Helena voltou à rotina com os avós. E a vida continuava, bonita e simples como sempre foi. Numa tarde de domingo, Rafael estava na varanda da edícula, trabalhando no laptop. Helena brincava no quintal com os avós. Seu Antônio fingia ser um dinossauro, correndo atrás da neta que gritava de alegria. Dona Aparecida regava as plantas, sorrindo para a cena. Rafael parou de trabalhar e apenas observou. Aquele era o verdadeiro sucesso. Não estava em cargos importantes. Não estava em países distantes. Não estava em dinheiro ou reconhecimento. Estava ali, naquelas risadas, naqueles abraços, naquele amor simples e verdadeiro. Ele tinha abandonado os pais uma vez, buscando algo que achava que traria felicidade, mas tinha aprendido, tinha voltado, tinha consertado seus erros. E agora, olhando para aquela cena no quintal, sabia que tinha feito a escolha certa. Porque não importava quantas oportunidades perdesse, quantos países deixasse de conhecer, quantas promoções recusasse, nada, absolutamente nada, valia mais do que aquilo, do que estar presente, do que amar e ser amado, do que ter uma família de verdade. Rafael pegou o celular e tirou uma foto. Helena pulando nos braços do avô. Dona Aparecida ao fundo com a mangueira. O sol da tarde iluminando tudo com aquela luz dourada. Guardou a foto e voltou a observar. Marina saiu da edícula e sentou-se ao lado dele. "No que está pensando?" "Em como eu quase perdi tudo isso." "Mas não perdeu. Você voltou." "Voltei. E não vou embora nunca mais." Marina apoiou a cabeça no ombro dele. "Eu sei. E eles também sabem." Naquela tarde tranquila de domingo, com sua família reunida, Rafael finalmente encontrou a paz que tanto buscara. Não precisava mais fugir, não precisava mais provar nada. Só precisava estar ali, presente, amando, vivendo. Porque a vida, afinal, não era sobre grandes aventuras ou conquistas monumentais. Era sobre pequenos momentos, sobre estar junto, sobre não desistir das pessoas que amamos e sobre ter a coragem de voltar quando percebemos que estamos no caminho errado. Rafael sorriu, olhou para o céu,
Agradeceu em silêncio e voltou a observar sua filha brincando com os avós. Estava em casa, finalmente, e não havia lugar no mundo onde preferisse estar. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu comentário contando o que achou e de qual cidade você está nos assistindo. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!